A causa secreta. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No ano de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura, mas ainda assim tê-la-ia esquecido se não fosse o segundo encontro. Poucos dias depois, morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim da drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca entrou num tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas, estava em casa quando ouviu rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão, onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam, escada acima, ensanguentado. Depois do ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou. Era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição, desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida, contou o que se passou. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. Disse onde morava e, como era a 2 passos, achei melhor trazê-lo. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Não, nunca o vi. Quem é? É um bom homem, empregado no arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Médico e subdelegado vieram daí a pouco, fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido que gemia muito. No fim, estendeu-se particularmente com o médico, acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os 2 saíram. Ele e o estudante ficaram no quarto.
Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo. Moviam-se devagar e tinham expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora à outra, curta, ruiva e rara. Teria uns 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. E se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa, e antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez. Logo que possa sair, disse o convalescente. Correu a Catumbi, daí a 6 dias. Fortunato recebeu-o constrangido. Ouviu impaciente as palavras de agradecimento. Deu-lhe uma resposta enfastiada e acabou batendo com as borlas do chambré no joelho. Gouveia, defronte dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando sem achar mais nada que dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, forcejando, pois, esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício. Mas o esforço era vão. O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor ensinou a este homem o sentimento da ingratidão. Tudo isso assombrou Garcia. Este moço possuía, em germém, a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres. Tinha o amor da análise e sentia o regalo que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais até apalpar o segredo de um organismo. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com um homem de Catumbi, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa. Quando menos, era-lhe preciso um pretexto e não achou nenhum. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata-Cavalos, perto da do Conde, encontrou-se Fortunato em uma gondola. Encontrou-o ainda outras vezes e a frequência trouxe a familiaridade. Um dia, Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto, em Catumbi. Sabe que estou casado? Disse Fortunato. Não sabia. Casei-me há 4 meses, podia dizer 4 dias. Vai jantar conosco domingo. Domingo? Não esteja forjando desculpas. Não admito desculpas. Vá domingo. Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons charutos e boa palestra, em companhia da senhora, que era interessante. A figura dele não mudara. Os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, davam alguma compensação, e não era pouco. Maria Luísa é que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia alguma dissonância de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral.
e da parte da mulher para com o marido uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no temor. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Não, respondeu a moça. Vai ouvir uma ação bonita. Não vale a pena, interrompeu Fortunato. A senhora vai ver se vale a pena, insistiu o médico. Contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu espantada. Insensivelmente estendeu a mão e apertou o pulso ao marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Fortunato sacudia os ombros, mas não ouvia com indiferença. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, dos silêncios, em suma, um esturdio. E ria muito ao contá-la. Não era o riso da dobrez. A dobrez é evasiva e oblíqua. O riso dele era jovial e franco. Singular homem, pensou Garcia. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido. Mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e as suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Valeu? Perguntou Fortunato. Valeu o quê? Disse Garcia. Vamos fundar uma casa de saúde? Não valeu nada, estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa, e para o senhor que começa a clínica, acho que seria bem bom. Tenho justamente uma casa que vai vagar, e serve. Garcia recusou nesse e no dia seguinte, mas a ideia tinha se metido na cabeça ao outro, e não foi possível recuar mais. Na verdade, era uma boa estreia para ele, e podia vir a ser um bom negócio para ambos. Aceitou finalmente daí, e foi uma desilusão para Maria Luísa. Criatura nervosa e frágil, padecia só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas, mas não ousou opor-se-lhe e curvou a cabeça. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, nem então nem depois. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermeiros, examinava tudo, ordenava tudo, compras e caldos, drogas e contas. Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido da rua de Dom Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza deste homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos. Não recuava diante de nada. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nenhum outro curava os cáusticos. A comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente, e a solidão como que lhe duplicava o encanto. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava, quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava. Calada ao canto da janela ou tocava ao piano umas músicas tristes. Manso e manso entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo para que entre ele e o Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade. Mas não pôde. Pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. No começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para casa, e a mulher, com compleição nervosa, teve de os sofrer. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessação de tais experiências. Mas a senhora mesmo, Maria Luísa acudiu sorrindo.
Ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E creio que faz. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Se o foi fazer em outra parte, ninguém o soube, mas pode ser que sim. Maria Luísa agradeceu ao médico. Tanto por ela como pelos animais, que não podia ver padecer. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixe ver o pulso. Não tenho nada. Não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo. Cuidava, ao contrário, que ela podia ter alguma coisa, que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta no momento em que Maria Luísa saía aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato! O rato! Exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual puseram um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse-lhe. Já vai. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata do rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando e ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo, com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu, e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela 4ª vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia, defronte, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio, tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outra a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina. Alguma coisa parecida com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia-o inteiramente esquecido. Isto posto, não estaria fingindo e devia ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo, o rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida. Sombra de sombra. Fortunato aproveitou-a para cortar-lhe o focinho e pela última vez chegar a carne ao fogo. Afinal, deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Então mostrou-se enraivecido contra o animal, que lhe comera o papel, mas a cólera evidentemente era fingida. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. Fortunato encareceu a importância do papel, a perda que lhe trazia. Perda de tempo, é certo, mas o tempo agora era-lhe preciosíssimo. Garcia ouvia só, sem dizer nada, nem lhe dar crédito. Relembrava os atos dele, graves e leves, achava a mesma explicação para todos.
Quando Maria Luísa voltou ao gabinete, daí a pouco, o marido foi ter com ela. Rindo, pegou-lhe nas mãos e falou-lhe mansamente. Fracalhona. E voltando-se para o médico. Há de crer que quase desmaiou? Maria Luísa defendeu-se a medo, disse que era nervosa e mulher. Depois foi sentar-se à janela com as suas lãs e agulhas, e os dedos ainda trêmulos, tal qual a vimos no começo desta história. Onde lembrar-se que, depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados os três, o marido sentado e olhando para o teto, o médico estalando as unhas. Pouco depois foram jantar, mas o jantar não foi alegre. Maria Luísa cismava e tossia. O médico indagava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso na companhia de tal homem. Era apenas possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade em certeza. Tremeu por ela e cuidou de os vigiar. Ela tossia e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era tísica, velha dama insaciável que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher, a seu modo. Estava acostumado com ela. Custava-lhe perdê-la. Não poupou esforços, médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos. Mas foi tudo vão. A doença era mortal. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais. Fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bebeu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Egoísmo aspérrimo, faminto de sensações, não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem lhes pagou com uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela expirou é que ele ficou aturdido. Voltando a si, viu que estava outra vez só. De noite, indo repousar uma parenta de Maria Luísa, ficaram na sala Fortunato e Garcia velando o cadáver, ambos pensativos, mas o próprio marido estava fadigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Vá descansar, passe pelo sono 1 hora ou 2. Eu irei depois. Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. 20 minutos depois acordou. Quis dormir outra vez, cochilou alguns minutos, até que se levantou e voltou à sala. Caminhava nas pontas dos pés para não acordar a parenta, que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado. Garcia tinha-se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes. Note-se, a natureza compô-lo de maneira que lhe não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Olá, ouvinte! Aqui quem fala é a Fernanda e você está acompanhando a mais um episódio de Little Horror Stories Podcast intitulado O que é Conto? Então estamos aqui, eu, a Julie, a Cindel e o Carlos, e nesse episódio conversaremos um pouco sobre o gênero conto. Vamos apresentar algumas características, o conceito e a estrutura do conto, e alguns elementos principais e os níveis de linguagem que podem ser encontrados nesse gênero.
E assim como no episódio passado, em que você escutou o conto Veredito, escrito por Jean Santos e narrado por mim, hoje você acompanhou a Julie, que narrou o conto A Causa Secreta, escrito por um autor bastante famoso na literatura brasileira, que foi Machado de Assis. Então, espero que você tenha gostado e que leia esses contos na íntegra depois. Então, para começar, quero explicar o que é o conto. O conto, ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de uma maneira breve, porém o suficiente para contar uma história completa. Então, o conto ele possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo, que no caso podemos ler diversos tipos de conto. Pode ser um conto de ficção científica, um conto de terror, um conto de fadas. Então vai depender da história, do rumo do conto, né? E no episódio 3 a gente vai apresentar para você alguns desses tipos de conto. Então, alguns autores eles reafirmam esse conceito de que o conto é uma narrativa curta, que não faz rodeios e que vai direto ao assunto. E nesse gênero tudo importa. Cada palavra é uma pista e que essas pistas possuem informações valiosas. Então, o conto ele possui uma estrutura fechada e objetiva, formada por apenas uma história e um conflito. E nessa estrutura, podemos observar uma divisão em 4 partes. Temos a introdução, o desenvolvimento, o clímax e uma conclusão. Nessa conclusão, o problema da história pode ser resolvido, e que no caso seria um final fechado, em que tudo se resolve, não fica dúvidas, ou pode não ser resolvido, que no caso é aquele famoso final aberto, em que a gente fica com dúvida de como que termina realmente a história. Então, vai depender do tipo de conto que a gente está lendo. A Julia ela vai explicar com mais detalhes sobre essa estrutura depois, e vamos ver que essa estrutura ela é essencial para que a gente consiga identificar esse gênero quando a gente lê. E até mesmo se algum dia a gente quiser escrever um conto. Além disso, é muito comum encontrarmos certa dificuldade para diferenciar 2 gêneros, que é o conto e a crônica. Muitas pessoas confundem os dois por serem narrativas curtas, mas a gente tem que estar ciente, né? No caso é bom saber, que eles não possuem as mesmas características, apesar de eles serem semelhantes, né? O conto, como já dissemos, é uma narrativa curta e com um único conflito em seu enredo. Já a crônica, por outro lado, é um gênero discursivo que busca retratar os acontecimentos do cotidiano e, além disso, está ligado diretamente ao viés jornalístico, né, aos jornais. E com essa breve explicação, eu espero que o conceito de conto tenha ficado claro. E vamos prosseguir falando sobre as características desse gênero. Mas assim, as características do conto não envolvem nada complexo, tá? Ao contrário, apenas dizem respeito a elementos que não podem faltar no texto para que a narrativa ela se torne funcional, para que a gente consiga identificar a história que estamos lendo, né, como um conto. E eu trouxe 5 características principais. A primeira é a narração. É preciso que fique claro quem contará a história. E se o responsável ele será somente observador, ou se ele vai ser participativo no desenrolar dos fatos, ou se vai ser aquele narrador onisciente que traz mais detalhes e até pensamentos dos outros personagens. A segunda característica é o núcleo. É necessário que haja um único núcleo de poucos personagens
que se conhecem, têm parentescos ou interagem ao longo da trama em torno de um mesmo problema. E esse problema ele pode afetar todos ou só o protagonista. Então, não é comum a gente ver no conto vários personagens, né? Como temos aqueles personagens bem secundários que quase não aparecem. Isso não é comum, porque isso é característica de histórias mais longas, de romances. Os contos não. A gente precisa ter personagens que são ativos, né, dentro da história, para que a gente consiga perceber uma dinâmica maior, porque é uma história curta, né? Então, não vai ter como desenvolver vários personagens. A terceira característica é a ambientação. É fundamental que seja definido o local, o período histórico e o intervalo de tempo em que os fatos levam a ocorrer e chegar no clímax da trama. Então, toda essa questão temporal tem que ficar clara dentro do conto. O quarto elemento é a temática do enredo. É crucial que o conto tenha um tema, porque é a partir desse tema que a gente vai conseguir identificar os desafios, né? Até mesmo criar os desafios, os conflitos, as reviravoltas e as soluções que vão estar no caminho dos personagens, tá? E por último, nós temos a evolução da história, porque é importante que a narrativa ela não ande em círculos ou divague sem propósito específico ou fique enrolando, porque o conto ele é objetivo, né? Então, o conto ele deve ter uma introdução, um meio e um desfecho que sejam bem claros para o leitor. Então, nada de enrolação, tá? Precisa ser bem direto. E com isso, agora a Julie ela vai apresentar para nós a estrutura do conto, né? Porque aqui eu só falei sobre o conceito e as características, e agora ela vai desenvolver mais para que a gente consiga entender como é que o conto ele é formado, mais especificamente, tá bom? Bom, galera, agora eu vou falar um pouco da estrutura do conto, né? Ela é formada por uma situação inicial, pelo desenvolvimento e pela situação final. Essa divisão ela é uma parte importante para a composição do enredo em si, né? Porque dessa forma, na construção do conto, vão ocorrer os elementos da narrativa, né? Que são o foco narrativo, o espaço, tempo e a verossimilhança. Bom, agora para frisar um pouco mais nessa estrutura do conto, eu vou dizer o que cada uma, qual o papel de cada uma, né? A gente tem primeiro a situação inicial. A situação inicial é como se fosse uma introdução. Ela vai mostrar a situação que vai dar início à narrativa. Vai apresentar os personagens, o tempo e o espaço descrevendo-os. Se trata de um trecho essencial para localizar e captar a atenção do leitor, aquela parte que vai prender, que vai dizer se o leitor vai continuar lendo isso ou não. Enfim, logo depois vem o desenvolvimento. Um desenvolvimento é o momento em que surge a quebra do aspecto predominantemente descritivo. Então acaba, né, a parte de só descrever os personagens, o espaço, o tempo. Aí começa a surgir o conflito. O conflito é apresentado ao leitor, que seria a situação problema. É o momento, né, de maior tensão dentro dessa narrativa. Logo depois do desenvolvimento vem a situação final. A situação final é o momento de desfecho do conto, quando o conflito é resolvido. Isso acaba resultando, né, na quebra ou na confirmação de uma expectativa do leitor. Então, galera, essa é a estrutura básica de um conto. Agora, a Sindel vai apresentar a estrutura em blocos, né? Que seria o conflito, o clímax e o desfecho da narração.
Oi, gente! Então, dando continuidade ao que as meninas falaram sobre o conto, eu vou falar sobre as estruturas que tem dentro dele, né? Assim como um corpo humano, um texto, ele também tem a sua forma, tem o seu corpo, né? Tem cabeça, tem membros e afins. Então, para a gente poder trabalhar as estruturas, se eu só jogasse assim os termos e, enfim, seria muito, sabe? Então é bom a gente usar como exemplo um conto. E aí, à medida que eu for narrando ele, eu vou parando e vou falando sobre ele, né? Fazendo aquela análise marota aqui pra gente. E aí a gente vai conversando, beleza? Certo. O conto que eu escolhi para trabalhar, que é um conto bem curto, que dá pra analisar legal, é A Criança Zumbi. Ele pertence a uma série coreana, que também pode ser chamado de K-drama ou dorama, né? Chamado aqui no Brasil Tudo Bem Não Ser Normal. Mas o nome original dele é It's Okay Not Be Okay. E ele pode ser encontrado em várias plataformas, certo? Ok. O nome dele é A Criança Zumbi. E aí eu vou começar a ler, e aí à medida a gente vai desenvolvendo a nossa conversa. A Criança Zumbi. Em uma pequena aldeia nasceu um bebê. Ele tinha a pele pálida e os olhos grandes. Ao criá-lo, sua mãe chegou naturalmente à conclusão de que ele não tinha sentimentos. Ele só tinha vontade de comer, como um zumbi. Certo, aqui a gente tem a introdução do nosso conto, que nada mais é do que a situação inicial dele, né? A gente vê a apresentação dos personagens, que é essa criança zumbi, e a mãe dele. A gente também vê que a mãe, ela concluiu que ele não tem sentimentos, né? Fez essa conclusão sozinha, talvez. Então, vamos continuar lendo aqui, pra gente ver o que acontece. Sua mãe o trancou no porão para que os aldeões não vissem. À noite, ela roubava animais para alimentá-lo. Foi assim que o criou em segredo. Ela roubava uma galinha, no outro dia um porco. E assim vários anos foram se passando. Um dia, uma epidemia eclodiu. Os animais restantes morreram, assim como várias pessoas. Os sobreviventes deixaram a aldeia, mas a sua mãe não podia abandonar seu filho. Certo, aqui a gente tem um desenvolvimento desse conto, né? A gente vê um pouquinho do que aconteceu, que ela roubava os animais em segredo para alimentar essa criança insaciável. Então a gente vê que teve uma epidemia nesse vilarejo, que os animais morreram e assim as pessoas também deixaram a cidade, né, esse vilarejo. Então como é que essa mãe alimentaria o seu filho, né, se ela alimentava ele com animais e tal? Aqui a gente vê que tem um conflito, né? Porque se os animais morreram, se as pessoas estão deixando a cidade e que ela, né, em segredo tem um filho escondido no porão, o que vai acontecer, né? Numa história, a gente tem essa apresentação inicial, e em seguida a gente tem que ter um conflito, porque senão a história não vai andar e não vai se desenvolver, né? É assim que a gente também faz um desenvolvimento de personagens, através desse conflito. Se não houver um conflito na história, em palavras bem brutas, não vai ter graça. A gente precisa meio que se envolver, né? A gente costuma muito dizer que uma história xoxa, assim, que a gente não se identifica com as dores do personagem ou não fica tão agoniado com o que vai acontecer, a gente não vai se prender. A gente não vai entender o que está acontecendo e muito menos ser outra pessoa depois de terminar de ler ou assistir aquilo, sabe? Assim como a gente costuma ver um filme que deixa a gente tão agoniado e no final a gente diz, eu sou outra pessoa depois desse filme. É mais ou menos isso que acontece. Tá bom? Então, com esse conflito, é óbvio que a gente vai ter algo para poder resolvê-lo, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Para aplacar seu choro de fome,
ela cortou a própria perna e deu a ele. Depois, um braço. Deu a ele todos os membros. Quando restava apenas o tronco, ela se aproximou do filho pela última vez, para que ele terminasse de devorá-la. Com os 2 braços, o menino segurou firme o corpo da mãe e falou pela primeira vez na vida: "Você é tão quente." O que o menino queria? Saciar sua fome ou sentir o calor da mãe? Então, nessa parte da mãe arrancando os próprios membros para alimentar seu filho, a gente tem essa parte da mãe cortando a própria perna para alimentar o seu filho sem nenhuma alternativa de como saciar sua fome. E o desfecho é quando ele pega firme o corpo da mãe dele. Você é tão quente. O que o menino queria, né? Será que o tempo todo ele só não queria ser pego pela sua mãe? Dá a entender aqui que ele nunca tinha segurado, nunca tinha sentido o calor da própria mãe na sua pele. Então, esse é o desfecho, né? Para deixar a gente pensativo, certo? Como eu disse, quando a gente estava falando sobre o conflito que tem que ter na história, para que a gente possa se entrelaçar e se envolver com o personagem, no final, quando a gente vê que, na verdade, as coisas não eram bem assim, a gente termina meio melancólico, né? Pensativo. Contos infantis como esses levam a gente a outras interpretações, né? A outras metáforas. Então, a gente poderia comparar com crianças que veem seus pais saindo para trabalhar e colocar comida na mesa, passam um dia fora, mas no fim eles não têm aquilo que realmente importa, que é a atenção, o carinho, o cuidado. A gente lembra muito daquela questão de pais que pensam que dinheiro supre necessidade dos filhos, sendo que não. Às vezes só você sentar para conversar, até mesmo um almoço simples é importante para a criação daquela criança, né? Então, é mais ou menos isso que o conto quer passar pra gente. Quer deixar a gente pensativo sobre a atenção familiar, certo? As características que a gente pode pegar do terror aqui, a gente vai ver no próximo. Vai ver no próximo episódio, porque a gente vai pegar e vai começar, não só nesse conto, mas em outros, a pegar essas características do horror, do terror, né? O que seria elas? Vocês já estão pensando aí? Porque eu tenho algumas ideias aqui do que pode ser, tá bom? Então, ficamos por aqui. Eu vou falar sobre as histórias. Oi, pessoal. Então, continuando a falar sobre o gênero conto, eu vim aqui falar para vocês sobre os níveis de linguagem presentes no conto. Para se tratar de uma forma escrita, o nível de linguagem predominante na maioria dos contos é a linguagem culta. Porém, todavia, entretanto, isso não é uma norma padrão. Tipo, todos os contos devem ter essa norma culta. Por se tratar de um gênero literário, abre-se essa possibilidade de você escrever da forma que você quiser, porque a literatura é isso, a expressão do seu ser pessoal na escrita. Então, predominantemente teremos a norma culta, mas isso não é necessariamente obrigatório, você pode escrever como você quiser, dependendo do seu estilo de escrita, do seu nível de estético, ou da mensagem que você quer passar, da personagem que você está narrando. Existem vários fatores que vão influenciar na forma que você vai escrever, mas predominantemente a norma culta. Mas, no entanto, do conto que ele estiver lendo, opta-se por utilizar a maneira real como as pessoas falam para gerar uma identificação com determinados personagens. Porque caso você use, ou o autor use, uma linguagem de fala muito distante da realidade em que você vive, você vai meio que se tocar de que aquela história não é verdadeira, não é verídica. Apesar dela não ser, você vai se tocar disso, você vai ter essa consciência, então você não vai conseguir se envolver na história com os personagens. Então opta-se por usar a linguagem coloquial, porque é a forma como as pessoas falam no seu dia a dia. Vários
contos apresentam essa forma, como o Machado de Assis ele utiliza muito a linguagem falada naquela época. Escritores atuais também utilizam muito essa linguagem e tal. Então, predominantemente, temos a língua culta processada de uma forma escrita, mas não obrigatoriamente. E apresenta também a linguagem coloquial na fala dos personagens, ou em determinadas descrições, ou diversos afins. Então, é isso quanto ao nível de linguagem do conto. Espero que tenham compreendido o que eu queria informar vocês aqui. E até a próxima.